Oh, glória a Deus, aleluia, Senhor Jesus. Bendito seja o teu santo nome, meu Deus. Graças nós te damos, meu Deus. Eu procurei aqui, achei aqui já. Meu Deus do céu. Oh, meu Deus, só tu mesmo. Agora eu já sei o que Deus quer. Eu procurei, não achei. Agora eu já sei o que Ele quer. Meu Deus, oh Senhor. Aleluia. Oh, aleluia, Senhor Jesus. Pai, Aleluia. a partir de agora, desse momento, meu Deus, que eu apenas venha ser um instrumento, meu Deus. Que nada venha de mim, Pai, mas que seja feita a tua vontade, essa palavra. Aleluia. Oh, Santo poderoso, tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, Pai. E às vezes, Pai, eu me sinto tão pequeno, meu Deus. Aleluia. Oh, Santo de Israel, o Senhor sabe por que eu vou ler essa palavra. Irmãos, vamos ler. Eu não estava esperando, mas Deus tocou no meu coração agora, aqui no púlpito. Ezequiel 3,16. Glória. O Atalaia de Israel. Glória a Deus. Aleluia, Teu Jesus. nome, poderoso Aleluia. Deus. Santo é teu nome, poderoso Deus. Só me capacita, Pai. Os irmãos acharam? Amém. Irmãos, o profeta Ezequiel, ele foi um servo de Deus que andou aqui na terra e deixou mensagens muito importantes. Essa mesma aqui, para quem gosta de evangelizar, essa é uma das, eu creio que é uma das mais importantes, porque eu já falei aqui para os irmãos, eu gosto muito de evangelizar, eu tenho muito prazer em evangelizar, já fiz isso várias vezes e pretendo continuar fazendo. E há um preço, né, muito alto quando nós somos chamados para determinada área do evangelho, principalmente o evangelismo, e às vezes a gente, por causa, de repente, às vezes, das nossas compromissos, obrigações, tudo, às vezes a gente deixa. Mas vamos ler a palavra que os irmãos vão entender o que Deus quer. O Atalaia de Israel, Ezequiel 3,16. E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra, e os avisará da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldades, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisando tu, no seu pecado morrerá, e sua justiça que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Os irmãos podem se sentar. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus.
Irmãos, eu confesso que eu acabei de revelar aqui que eu gosto muito de evangelizar. Eu tenho um prazer muito grande de falar do amor de Cristo, e muitas vezes quem coloca no meu caminho, e eu creio também na vida dos irmãos que também tem esse prazer, que é o evangelismo, quem coloca as pessoas no nosso caminho, irmãos, é o próprio Deus. Porque às vezes, por Deus ser onisciente, Ele sabe o que vai acontecer com aquela pessoa, e Ele, por ser um Pai rico em bondade e misericórdia, Ele envia os seus escolhidos para que aquela pessoa seja notificada. Verdade, Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Glória Eu creio que isso a aconteceu Deus. comigo. Eu estava num poço perdido na vida. Perdido, eu não tenho vergonha de falar. Se precisar falar 1000 vezes, eu falo 1000 vezes. Eu vim desse mundão aí, meus queridos. Não pensa vocês que eu... Ah, não, o irmão só faltou flutuar. Só faltava... Como é que é, pastor? Flutuar não, plainar, né? Só faltava plainar. Não, irmãos, eu vim foi desse mundão mesmo aí. Já falei aqui uma vez, 2, 3 vezes. Se precisar falar, falo umas vezes. Eu fui resgatado, irmãos. Fui resgatado desse mundo. Glória a Deus. Então eu creio e sei, tenho convicção, certeza absoluta, que foi o próprio Deus que se compadeceu. Ele falou, Ele colocou alguém. Uma vez, irmãos, para vocês terem uma ideia, eu não esqueço disso nunca. Um jovem ali em frente ao Carrefour. Um jovem assim, eu nesse tempo, sabe, eu estava, sabe, aquele barco sem rumo. Eu estava perdido nesse mundo aí. Aquele jovem se aproximou de mim, pastor Jacó, e falou, irmão, Deus tem um projeto na sua vida. Olha só que maravilha é o evangelismo. Às vezes a pessoa pensa assim, não, quem está falando ali, quem está pregando naquela placa, é aquele irmão lá. É nada, é instrumento de Deus. Aleluia. É o próprio Deus aqui na terra, porque Deus, Ele não vai vir materializar aqui. É, Deus. Pessoalmente, Ele não vai fazer isso. Nem Ele, nem Jesus. Só no dia que o próprio Altíssimo terminar. Enquanto isso, o que Ele faz? Aleluia. Ele usa o pastor Jacó. Aleluia. Ele usa o evangelista irmão Elisvan, a missionária, Oh, santo Deus. a irmã também, Aleluia. a senhora também, irmã. Porque Deus não faz acepção de pessoas. É verdade. Ele vai dizer, não, eu gosto dela, mas daquela ali não gosto. Não. A Bíblia fala que Deus, Ele não procura pessoas capacitadas aqui na face da terra. É Ele que capacita as pessoas. Aleluia, Glória a Jesus. Deus. O que eu gostava? Eu gostava de carnaval no Rio de Janeiro. Eu andei no meio de almas penadas no Rio de Janeiro. Como bandido, irmão Antônio? Não. Como bandido não, como artista. Como pintor. Como pintor e letrista. Então eu tive minhas razões. Eu tive no Rio de Janeiro, morei no Rio de Janeiro, não por ter me envolvido lá com aqueles comandos lá, não. Eu fui lá para ganhar dinheiro. Mas eu era viciado. O público tem lugar de falar a verdade, sabe, irmãos? Eu era viciado, eu gostava de tudo que não prestava, para não estar entrando em detalhes. E ali eu ganhei dinheiro, eu tinha tudo que eu queria. Eu só nunca entrei, porque eu creio que o Deus Todo-Poderoso não permitiu entrar na bandidagem. Na bandidagem eu nunca entrei. Mas perdido estava. Meu Deus. Aí o que aconteceu? Em Ezequiel, olha o que pode acontecer com a pessoa. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, é porque Deus, por Ele ser onisciente, Ele sabe qual é o dia que nós vamos sair daqui da terra. E muitas vezes, por Ele ter um plano e saber, por ser onisciente, Ele sabe se aquele ali vai ser um soldado do Evangelho. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus, aleluia, Senhor Jesus. Verdade. E Deus, por ser saber, onisciente, por ser um Pai maravilhoso que sabe o que vai acontecer no dia de amanhã com cada um de nós aqui presente, Ele fala assim, vou enviar alguém. Aí Ele envia, Verdade. missionário Irmão Marene, Ele envia Deus aonde muitas e muitas vezes nós nem entendemos, porque aquela pessoa vem na nossa frente e fala uma palavra que ela entra com espada
dentro do nosso íntimo. Jesus. Verdade. Porque o que eu gostava desse mundo, eu gostava. Não pensa vocês que eu não gostava, que eu gostava. Ah, eu amava esse mundo aí, sabe? Eita Deus. Mas Deus falou assim, não, você vai ser mais útil do que isso aí, ficar pulando no carnaval. Meu Deus do céu, misericórdia. Sangue de Jesus tem poder. Eu não ouso nem falar que cenas que eu vi no carnaval do Rio de Janeiro. Aí, resumo. Deus, ele viu que aquela pessoa teria chance de falar do santo evangelho e de evangelizar as almas. Ele falou assim, não, vou resgatá-lo. Aí o que ele faz? Vai lá e fala de mim para ele. Só que tem um detalhe. Aí é a parte mais dolorosa. Se aquela pessoa aceitar, missionária, se aquela pessoa aceitar de bom coração o chamado, ele cantará suri. Aleluia, Jesus. Glorioso Deus. Se aquela pessoa aceitar, ela é salva. Aleluia. Ela tem toda a chance de alcançar. Se 10 minutos depois ela for chamada para descer a sepultura, se Deus recolher, se ela aceitou de coração, ela vai ver a Nova Jerusalém, a cidade santa. É verdade. É, Só que Deus. a Bíblia fala, se a pessoa endurecer o seu coração, achar que é tudo uma brincadeira, que o evangelho que aquele homem morreu naquela cruz sangrando, que aquilo ali foi um costume dos judeus, que aquilo ali é um mito, que aquilo ali é uma cultura. Oh Deus Pai Todo-Poderoso, Oh, Jesus. essa pessoa está em maus lençóis, Verdade. porque o evangelho não é brincadeira. É, Deus. O Evangelho de Jesus Cristo, olha o que o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo Criador dos céus e da terra fez. Aleluia. Ele enviou o seu Filho É, Deus. para viver bem, Oh, Deus. ter carro do ano, É, Jesus. para ter mansão. É, Jesus. Ele enviou o seu Filho para ser milionário aqui na face dessa terra, para ter todo o conforto. E andarás, É, Jesus. cantarás, andarás tu, Senhor Jesus. Deus, aleluia. Não. O Altíssimo enviou seu filho aqui para ser uma das pessoas mais humildes. Ele era Deus, mas ele se fez calado como uma ovelha. Ele foi a própria expressão da humildade já no nascimento. Já quando ele nasceu, ele já demonstrou humildade, foi demonstrada Oh, humildade. Jesus. Aleluia, Deus. Jesus Cristo morreu da forma mais trágica, da morte mais cruel que um ser humano pode morrer. Ali, pregado, sangrando na cruz, como Verdade. um sacrifício. Tem gente, pastor Jacó, oh glórias, aleluia, pastor Jacó, tem gente que ainda não entendeu nada. Oh, Deus. Tem gente que está vivendo a vida atual, essa modernidade que nós estamos vivendo aí, ele não entendeu foi nada ainda. Ele acha que uma cruz é um símbolo, apenas um símbolo. É verdade. Não entendeu nada, que aquilo ali, aquela cruz significa a entrada da Nova Jerusalém Oh, Jesus. ou a própria condenação das nossas almas. É, Jesus. Está ali, está ali. O exemplo está nos ladrões, o da direita e o da esquerda. Teve um que alcançou a salvação eterna. O outro achou de murmurar, blasfemar contra o Filho do Deus Altíssimo. Oh, Jesus. Meu Pai do céu, misericórdia. Aleluia! Eu me considero, glória a Deus, eu me considero, meus queridos, o mais pequeno na casa de Deus. Aleluia, Eu me Jesus. considero o mais pequeno, eu não me considero com nenhuma relevância. Ah, não, prefiro não.
Prefiro não. Por quê, irmãos? Porque eu vejo Jesus que poderia ter sido exaltado. Jesus, por ser filho de Deus, por ele ter feito o que ele fez, os milagres que ele realizou aqui na face da terra, era para Jesus andar em carruagem, andar naquela época, não vamos falar uma Mercedes, mas vamos colocar assim, uma carruagem de ouro aqui na terra, sentar nas mesas mais nobres. Não, ele foi perseguido. Tinha vezes que ele tinha que sair, né, pastor? Está escrito na Bíblia, né? Isso me confirma. Tinha vezes que ele tinha que sair de certas aldeias, porque a vontade que tinham de matar ele era grande. Verdade, Jesus. O Filho de Deus. Olha só o que o ser humano é capaz. Verdade. Naquela época que Jesus andou na terra, já tinha gente que não tinha entendido nada, não entendia nada. Uns entendiam, mas tinha uma boa parte que não entendia, não entendeu nada. Já falo logo assim, eles não entenderam nada. Jesus esteve ali com eles. Verdade. Andou ali, fez grandes milagres, inclusive nas multiplicações. Jesus fez coisas miraculosas. E teve gente que na hora da condenação de Jesus estava lá também, apoiando. Não, crucifica, vamos soltar Barrabás. Oh, glória a Deus, aleluia. Jesus, é desse jeito. Essa palavra aqui, irmãos, quando, missionária irmã Marlene, quando Deus colocar alguém no seu caminho, a gente pode até pensar assim, não, isso aí foi uma pessoa que apareceu, não sei se seria apareceu uma pessoa na vida do pastor Jacó, não, isso aí foi aqui, foi apenas uma pessoa que eu vou falar de Jesus para ele, não, está aqui, está aqui. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá, porque aquela pessoa vai morrer mesmo. Ela já está no pecado. É por isso que eu digo, nós temos que ouvir a palavra de Deus e procurar e pedir, Senhor, me dá entendimento e sabedoria. Eu também não tinha esse entendimento nessa sabedoria. Olha o que acontece com as pessoas, pastor Jacó, que ignoram o evangelho. Que acham que isso aqui, não, esses irmãos aí não tem o que fazer dentro de casa. Se eles tivessem que fazer dentro de casa, eles não estavam aí gritando, falando alto. As pessoas se sentindo incomodadas. Meu Deus do céu, a Bíblia fala assim, são louco. Se Deus te chamar hoje, o que tu vai mostrar? O que tu vai mostrar para Deus? O que tu fez? Você não cantou louvor, você não bateu palma para Jesus, você não evangelizou, você não falou do amor de Cristo. Jesus. E ainda está aqui, muitas e muitas vezes, não aceita, não abre o coração, porque nós temos que abrir o coração. Abrir o coração para quê, presbítero irmão Antônio? Para que Jesus entre. Aleluia. A Bíblia fala que Jesus fala assim, ei que estou à porta e bato. Aquele que abrir, quer dizer, o coração. Tem uns que pensam que é porta, você não, é o coração. Jesus fala assim, se você abrir, eu vou entrar. Glória e você a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas, como a Bíblia também fala, a Sagrada Escritura também nos relata que quem escolhe é Deus. É Ele que escolhe. Mas na cruz Jesus morreu por todos. Ali Jesus não fez acepção de pessoas. Ele ali morreu por toda a humanidade da época que já tinha passado e no porvir também, as que viriam. Porque Ele foi o sacrifício enviado à terra por Deus. Aleluia. Porque Deus já não queria mais pombinho, não queria mais boi, não queria mais... Não, agora é algo sério, agora é para salvar, porque senão tudo seria uma... Tudo seria assim, foi perdido, né? Deus fez criou a natureza, criou a terra, criou os animais, criou o ser humano, criou tudo assim sobre nossas cabeças, os planetas, criou tudo. Para depois a humanidade perecer tudo em condenação, por falta de conhecimento,
Porque teve uma hora que Deus falou, não, agora eu tenho que fazer algo. Porque a vontade de Deus, mesmo por causa do pecado que já se estava se fazendo naquela época. Vamos lá na história bíblica, das passagens bíblicas, Sodoma e Gomorra. Deus falou, eu vou destruir tudo, ou então vai ter que ter um mediador. Aí foi quando Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Filho do Deus Altíssimo, Aleluia. eu creio que ele falou, não, eu vou. Oh, glória a Eu Deus. vou pelos teus filhos, pela tua criação. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Senhor. Glória a Deus. Santo poderoso de Israel. Mas aqui está aqui. Se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade, olha só, irmãos. Olha só. Mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Está vendo qual é o preço do evangelismo? O Irisvan sabe ali onde nós moramos ali. Volta e meia, estou falando com alguém daquela turminha ali. Volta e meia. Você não é irmão dele? Parece formiga. Você já sabe do que se trata, né? Mas quando Deus coloca um no meu caminho, eu falo, porque eu sei que às vezes não é eu que vou salvar aquela alma, porque eu vejo que ele está no pecado, mas eu tenho que salvar a minha alma. Eu tenho que falar de Jesus para ele. Olha, procura conhecer a verdade. Muitas vezes, sabe o que eles falam a mim? Eu estou desviado, mas eu livrei a minha, como diz o ditado popular, eu livrei minha cara, né? Porque se ele vai voltar para o evangelho ou não, aí já não é como um evangelista. Porque a semente, quem vai fazer ela germinar é o próprio Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Não o evangelista. O evangelista, ele é o responsável por levar a palavra. Né? Então, nós temos esse compromisso, sim, de falar com as pessoas que estão distantes da verdade. Mesmo que elas sejam viciadas, perdidas, mas Jesus, na cruz do Calvário, ele morreu por aquele viciado. Aquele sangue que escorreu na cruz do Calvário foi por esse viciado, perdido também, que nem banho não toma mais. Ah, não, Jesus morreu pelas pessoas que estão. Ai, meu Deus. Jesus não morreu pelos que estão bem. Jesus morreu pelos que estão maus, perdidos, sem esperança. Às vezes eu vejo nessas beiras de praia aí, pessoas deitadas assim no chão. Ando muito de bicicleta, né? No meu trabalho eu sou obrigado a circular. Vejo pessoas dormindo no chão, embaixo dessas coberturas de guiás que missionário de uma maneira terrível. A pessoa quando está, sabe, como diz o ditado popular, quando a pessoa está nas trevas, ali realmente tem essa palavra. Só Deus. Só Deus. Um dia desse, rapidamente eu vou falar, começou a chover. Meu Deus, misericórdia, meu Pai. Aí eu entrei dentro de um quiosque aqui na Avenida Cararé, para mim não pegar chuva, né? Não me molhar. E tinha um rapaz sentado assim no chão. Aí eu fiquei perto dele assim, também parei ali, puxei conversa com ele, porque isso aí já é da pessoa que gosta de evangelizar. Se tiver uma oportunidade de encostar perto de alguém, aí começa primeiro uma conversinha assim, sem eira nem beira. Mas é o quê? Se preparando para os outros, né? Se preparando para dar o bote. Irmã, sabe por que eu dou risada? Porque pregação também, a gente não precisa também ficar o culto contínuo. Sim, verdade. Parecendo, né? Nós temos que de vez em quando soltar um sorriso, né, irmã? É. Dar um sorrisinho, alegrar o coração. É tão bom isso, irmã. Aí eu peguei, fiquei ali perto dele, tal, conversei. Irmã, pastor Jacó, o bichinho não manifestou? Aqui, ó. Olha o que acontece. Mas se avisarmos o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ímpio, ele morrerá na sua maldade. Está bem aqui, olha. Mas tu livraste
livrasse a tua alma. É, Deus. Você entendeu? Quem que fez eu pegar? Eu indo no calçadão da praia, aí começa a chover, eu entro e tem um rapaz ali que eu fui falar de Jesus para ele. Ele achou. Porque na verdade mesmo, a Bíblia fala assim: vinde como estáis. Nós estamos aqui por causa do respeito, o alinhamento dentro da casa de Deus, mas muitas vezes eu estou de bermuda. Mas a Bíblia fala: vinde como estáis. Então acho que ele deve ter pensado assim: não, você está aí de bermuda, aí você não vai me evangelizar, não. Vou aceitar. Aí ele se levantou. Mas mesmo assim, ele me pediu água, eu dei um copo de água para ele. Eu falei: meu Deus, oh glórias. Meu Pai. Eu tinha uma garrafa de água na minha bicicleta. Ele perguntou se você tem água? Você tem água? Eu tenho. Aí eu dei para ele. Tinha um copo também descartado. Quer dizer, eu dei água para aquele rapaz, mas o que estava dentro dele não me aceitou. Se levantou. Aí eu saí, sabe como, irmã? Jubilando. Pastor, meu Deus, obrigado, porque a minha parte que tu pediu para eu fazer, eu fiz. É isso que Deus precisa de nós. É eu que vou salvar aquela alma. Não é eu não sei o que ele fez, que ele aprontou, que o inimigo tomou conta dele. O que é isso aí? Geralmente, né, pastor? Só há de confirmar. Desobediência, né? Desobediência. Desobediência é o que gera uma pessoa, às vezes, não aceitar o evangelho. É desobediência. A desobediência faz com que a pessoa não queira nem ouvir falar do evangelho. Mas está aqui. Mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá, olha só, na sua maldade, mas tu livraste tua alma. Isso me traz, sabe o quê? Incentivo para mim continuar, evangelista, irmão, continuar na luta. Não importa. A conclusão que eu cheguei, sabe qual é? O que importa é nós falar. Verdade. É o que importa, irmão Maria. É o que importa. Glória a Deus. Agora, se aquela alma vai aceitar, igual a senhora aceitou, igual a irmã aceitou, o pastor aceitou, a irmã Lisboa aceitou, as irmãs aqui também presentes aqui, aceitou, quando se aceita, quem é que vai fazer parte? O próprio Deus. Aleluia. Esse é meu. Jesus. Aí nós passamos a ser escolhidos. Oh, glória a Deus. Que maravilha. Glória Que a maravilha. Às vezes, irmão, eu até falei pro evangelista irmão João, eu vim para a igreja hoje, mas agora eu vou falar para o senhor, as pernas não obedecem. Esse entrevistador não tem isso, né, irmão? Meio pegação começa a rachar o bico. As pernas não querem obedecer, cansaço. Aí de noite, pastor, eu levanto assim para ir no banheiro, eu tenho que ir assim, olha. Parece aquele velhinho. Aquele velhinho que já está coitadinho, já tudo, né? Como diz o outro, bem caminhado, já, né? Mas depois, irmã, missionário no Marlene, do nada, me veio um fortalecimento. Glória a Deus. Hoje mesmo eu estava falando com o evangelista Mônica, dentro do carro, acho que a irmã também, Guilhermina também ouviu. Não sei se ela estava ocupada hoje, né? Não sei se ela ouviu. Só tem hora que dá vontade de desistir. Mas tem hora que eu começo a agradecer, pastor, porque eu vejo a bênção. Às vezes, irmã, eu saio de casa assim, ó, tá faltando isso, isso e isso. Eu falo, meu Deus, o Senhor sabe a minha necessidade, o Senhor sabe o que eu preciso, meu Pai. Me ajuda, meu Deus. O Senhor sabe que se por acaso o Senhor me ajudar, quem que vai me ajudar? Só o Senhor mesmo. E eu saio da minha bicicletinha, irmã Marlene, missionária. Do nada, pastor. Do nada. Tem hora que eu falo assim, meu Deus, meu pai ia fazer, papai, obrigado, meu Deus, muito obrigado, meu Senhor. Eu já vou no mercado, sabe? Eu já compro aquelas coisinhas que as crianças gostam, compro pão, compro lixo para quê. Mas às vezes eu acho assim, puxa vida, mas se Deus não me ajudar, o que seria de mim? Então por que vale a pena nós? Por que vale a pena nós, mesmo pequenininho, né, irmã? Mesmo pequenininho, mesmo fraquinho. Eu vou falar para a senhora, não, o irmão Antônio é uma fortaleza. Não. Eu sou o menor na casa de Deus. Eu me considero o mais pequeno de
todos. Passei por momentos na minha vida que me tornou eu sensível, assim, porque, não querendo dramatizar o culto, nem a pregação, perder um filho não é fácil. Tem que ser forte. Você tem que ser forte. Se você não for forte, você não fica. Se você não tiver realmente um compromisso com o Todo-Poderoso, você balanga. Balanga. Não estou querendo dramatizar, nem trazer desconforto para a igreja, não. Mas tudo isso Deus permitiu na minha vida. Por quê? Porque eu creio, pastor, que ele sabia. Senão você vai aguentar. Você vai aguentar. Não, irmão, não olhe para trás, não. Não. Pior seria se eu tivesse nesse mundo maligno aí, onde eu vejo o resultado ali. Eu vejo o resultado, o que é as pessoas, que eu creio também que todo mundo aqui tem também experiências de vida. O que esse mundo está fazendo com as pessoas, principalmente os viciados em drogas. Eu vou querer voltar para esse mundo de novo? Da onde o Todo-Poderoso, o Altíssimo, o verdadeiro El Shaddai, Aleluia. me resgatou. Por isso que eu canto aquele louvor, algemas. Ele me resgatou. Você sabe o que é resgatar? O que os bombeiros fazem quando eles têm uma casa ou um prédio pegando fogo? Eles sobem lá para quê? Para resgatar as vítimas. Resgatar é buscar. Então Deus me fez isso comigo. Ele me resgatou. Aleluia. Ele me resgatou, porque aonde eu andava, eu subi morro de Rocinha. Eu tive do lado de traficantes encapuçado assim, tudo armado com metralhadora. Tinha um lá que já andava era com granada na mão, já parecia uma guerra. Isso já há mais de 10 anos atrás. Então Deus me resgatou desses lugares. Oh glória, como eu glorifico a Deus. Aleluia, Jesus. Não, irmão Antônio é meio fraquinho. Eu sou fraquinho mesmo. Mas se me perguntar em relação a respeito da realidade desse mundo, daí nós vamos conversar. Porque Deus me deu bastante entendimento, bagagem, conhecimento, né? Já foi falado aqui. É bom falar de novo, irmão, porque é para confirmar. Meu filho puxou 20 anos de cadeia, eu não abandonei ele nos 20 anos que ele teve. Onde ele andava, eu estava atrás dele. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Por causa disso eu me desmontei? Não, estou forte, irmão. Sabe por quê? Porque essa força não vem de mim. A força que um pai igual eu, que perdeu um filho, que teve um filho condenado pela justiça da terra, eu não abandonei ele. Essa força veio de mim, pastor? Não. Porque eu falei o evangelista mesmo, hoje mesmo, se desse, eu nem vinha para a igreja. Eu falei assim, não, mas eu vou porque eu tenho que ir. Aleluia, Jesus. Olha aí qual a razão que eu tinha que Deus me fortaleceu para mim. Estou falando que tem hora que o corpo, as pernas ficam querendo, sabe, estralar igual pipoca. Eu só falo certinho, pastor. Aí Deus diz, não, você vai se ensinar porque tem um compromisso para você. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Então, irmão, vamos aqui, vamos finalizando, né? Está quase no ponto já. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Olha só o que dá desobediência. Porque não avisando tu no seu pecado, morrerá. Quer dizer, se nós não avisar o pecador, né? Isso aqui é o que está escrito aqui. Aqui está bem claro. Vou ler de novo. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça, que é o justo, e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Porque não avisando tu, está vendo como é que tem que ter um evangelista? Por que avisando tu? Avisando tu é a pessoa que está já resgatada, que já está no campo fazendo a obra de Deus. Não avisando tu, no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticaram, está vendo? Isso é crente. Não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei, se nós não falar nada. Verdade. Meu Deus, essa parte aqui é mais dolorida. Mas, olha só como Deus é rico em bondade e misericórdia.
mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá. Porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Aleluia, Jesus. Irmãos, eu posso até, como diz o ditado popular aí fora, eu posso até balangar. Irmã, quando Deus tem um projeto na vida de alguém, quando Deus escolheu, a Bíblia fala assim, não foste tu que me escolhestes, mas Deus fala assim, mas eu que te escolhi. Verdade. Então, esse compromisso não é dado pelo pastor, pelo presidente, pelo ministro da república lá, não sei de onde. Não. Isso vem de Deus. Aleluia. Não Jesus. fosse tu que me escolheste, mas Deus fala assim, mas eu que te escolhi. Oh, glórias. Por que Deus fala assim, irmão? Por que será que Deus fala assim? Ele fala assim porque Ele é onisciente e Ele sabe que se aquela pessoa não for notificada, Ele já até sabe o que vai acontecer com ela. Aqui, vai vir fases difíceis, muitas vezes até a morte, e ela perderá a salvação eterna. Verdade, Jesus. Irmãos, que Deus continue falando no coração dos irmãos, e que essa palavra, se eu não pude explicar como deveria, que os irmãos leiam nas suas casas, porque essa palavra é muito forte. Jesus. Essa palavra é um compromisso que nós temos que ter com os pecadores. Agora, só que Deus ele é maravilhoso, que Ele fala, se por acaso o ímpio não quiser se arrepender, aí já não é mais com quem está pregando, quem está evangelizando, aí já é com o próprio Deus. Verdade. Que Deus venha nos abençoar, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos irmãos, Glória a Deus.